pessoa, muito boa noite. É sempre um prazer renovado ter você aqui comigo no De Bem com a Vida, um programa que faz de tudo para lhe ver sorrir, sorrir de corpo, sorrir de alma. E neste programa especialmente nós vamos entender que setembro não nos traz apenas flores e amores, mas sim as cores da vida. Confere só. Setembro Roxo nos conscientiza sobre doenças mentais, muito especialmente o Alzheimer. A proximidade silenciosa, ele está por aí e às vezes a gente não percebe. Setembro Amarelo, conscientização sobre o alto número de suicídios. Falar e ouvir pode ser uma excelente forma de salvar vidas. E também as mudanças que aconteceram no investimento do Instagram. E também prepare-se, o laço de sangue que se rompe no papel, ou seja, a deserdação. Gostou? Então sorria, porque o De Bem com a Vida está começando. Eu recebo com muito prazer aqui no De Bem com a Vida os nossos convidados do primeiro bloco, que são absolutamente brilhantes. O presidente da Associação Sociedade Sem Idadismo, Afonso Escosteg. Muito boa noite. Boa noite, Cris. É sempre um prazer e legal estar aqui todo mês, a gente podendo conversar esses assuntos um pouco difíceis, né? Mas temos que enfrentá-los. Temos que enfrentá-los. E também conosco a especialista em gerontologia, Neuci Teixeira. Muito boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Cris, boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui com vocês e conversarmos a respeito da conscientização sobre a doença de Alzheimer e demais demências, nesse Setembro Roxo. Já está vestindo roxo. A caráter. A caráter. E também conosco a estrategista digital, Fernanda Chaves. Olá, Fernanda. Boa noite, Cris. Mais uma semana aqui, todos juntos. E todos bem, todos alegres e festejando esses aromas, essas cores de setembro. Afonso, falando em cor, Setembro Amarelo é o mês da prevenção do suicídio. Nós podemos dizer que falar e ouvir é a melhor forma de salvar vidas? Sim, claro que existem maneiras corretas, digamos assim, de se falar sobre esse assunto. Só uma curiosidade, né, que as pessoas em geral desconhecem. Esse tabu de não se falar a respeito de pessoas que atentam de forma consumada ou não contra a própria vida, isso nasceu lá com uma obra do Goethe, do Werther, lá em 1784, que a personagem, ao fim do romance, acaba cometendo suicídio, né, por causa de um amor não correspondido. E houve, naquela mesma época, um grande número de casos de suicídio de jovens que supostamente teria sido causado pela divulgação, pela publicação do romance do Goethe. E a partir de então se criou todo um tabu, né, de que não se poderia divulgar ou falar sobre essas questões, porque incentivaria aquelas pessoas que já têm uma tendência a que também praticassem. Mas existem também maneiras, isso é muito divulgado, inclusive pela Sociedade Brasileira de Psiquiatria, que tem inclusive uma cartilha de como a gente pode e deve falar, tomando certos cuidados com relação a essa questão, que é muito grave. Nós temos hoje um alto índice de suicídio de pessoas idosas, que inclusive ultrapassa o índice de jovens que cometem suicídio, e em pessoas com até mais de 80 anos, na faixa etária acima dos 60, o maior índice é de pessoas com mais de 80 anos. E é sabido, já entrando no aspecto da Neuci, que está concordando. Não, é que tem o seguinte detalhe: hoje se sabe que grande parte, se não a maior parte dos suicídios cometidos são de pessoas que apresentam algum problema mental,
seja uma demência, seja alguma outra situação qualquer, e que são situações que poderiam ser evitadas se as pessoas no entorno soubessem identificar sintomas de solidão, de alguma demência. E por que as pessoas não sabem identificar? Porque não é falado, não é conversado. E importantíssimo o que a Lilian, né, Lilian? Neuci, eu troco o nome de todo mundo, desculpe. A gente já te conhece. Eu sou demente, né, nesse aspecto, eu troco o nome de todo mundo. Oficina. Mas é que as pessoas... Fazer a oficina da Neuci. Fazer uma oficina com ela. É que as pessoas, apesar da gente estar rindo, as pessoas desconhecem, por não ser divulgado ou amplamente divulgado, quais são as características que podem ser observadas que dão sinais de que aquela pessoa possa estar a caminho. E que sinais são esses? Nós temos vários sinais, eu até gostaria depois de deixar para não deixar para a fala dela, que é mais característica. Mas né, a gente já fala junto, que é uma sala de visitas, né, Nelson? Perfeito. No sentido que eu, no próximo livro que vai ser lançado, do Metamorfose, o meu capítulo ele fala sobre o que eu chamo dos 5 passos para a perda do eu. Que é o que acaba fazendo a pessoa cometer um suicídio, além das questões de uma doença mental, quando eu perco o meu sentido da vida, eu não vejo mais razão de eu ser. Nossa. O que acontece, eu vou falar rapidamente dos 5 sentidos, a perda do emprego ou a aposentadoria, que é o senso de utilidade. Eu perdi o meu senso de utilidade, que é uma campanha que tu estás encabeçando muito fortemente, que a gente tem que levar, que as pessoas têm que se manterem úteis através de um emprego, de alguma outra situação. A segunda situação que é o esmorecimento, a diminuição do aspecto da vida social das pessoas. As pessoas acabam diminuindo as suas relações, até pela perda de emprego ou pela aposentadoria, acabam não saindo, isolando mais. A perda das amizades, as amizades com o tempo vão também desaparecendo. A gente também tem uma tendência muito forte a se limitar mais, a escolher melhor. Mas esse escolher melhor as amizades, como diz o Roberto Carlos, eu não quero ter mais 1 milhão de amigos, também vai fazendo um isolamento. O quarto grande fator, que é esse sim muito pesado, e aí tu sabe bem, que é o luto. A perda de entes familiares, a perda de amigos vai fazendo com que a pessoa, imagina pessoas que são casadas há 50, 60, 70 anos e o cônjuge morre, ou os filhos vão morrendo, parentes. O luto se torna um fator muito importante de isolamento, de transformar a pessoa na solidão, na perda do sentido. Por que eu vou continuar vivendo? A gente tem muitos casos sabidos de que casais que um morre, o outro logo em seguida morre. Vai atrás, por quê? Porque perde um pouco já estou concluindo. E o quinto e último fator que conduz a isso é quando a gente tem a consciência da finitude. Nossa. É quando a gente se dá conta de que vai acabar. E isso é um fator extremamente pesado. Tu estudas, trabalha com gerontologia. É quando a gente se dá conta de que aconteceram todos aqueles fatores e ainda eu vejo o bom e agora. A nossa sociedade não nos prepara para morrer. Nós não somos educados a saber que vamos morrer, nós somos educados à vida eterna, à juventude eterna. E não sabemos, quando chega nessa idade, 60, 70, 80, a hoje gente podemos se ver até 100. Pois não, Fernanda. Agora, a Fernanda está querendo fazer uma pergunta. Eu quero levantar uma pauta agora, que é muito recente aqui no nosso Rio Grande do Sul, numa das maiores feiras que nós temos, que foi uma movimentação em função de agricultores, por questões de perdas, né, no campo, que muito bem acabaram tirando a própria vida. Então, este é um fator também, né? Tu chega a um momento da vida que eu entendo não vês, né? Uma possibilidade. Como que a gente pode olhar para isso para que isso não aconteça mais, né? Ou não nessa gravidade que foram 26 dentro de uma profissão que... Neuci, aproveitando esse embalo, e o Afonso colocou uma das causas, problemas, doenças mentais.
Tu acompanha esse raciocínio? Sim, o que acontece, né, com a doença mental. Assim como nós estamos no Setembro Amarelo, também, né, no Setembro Roxo, que fala sobre essa conscientização sobre a doença de Alzheimer e demais doenças, demências, né, porque a gente sempre fala da demência de Alzheimer, mas ela, claro, 83% é a demência de Alzheimer, mas existem outras doenças também, né, outras demências também. E realmente a demência, ela leva a isso, né, porque a pessoa vai se isolando. E existem os sinais que devem ser lidos. Por isso a questão da conscientização. Porque conscientizar é prevenir. E o que é prevenir? É tu olhar para essa sociedade, né? Eu falo sobre o idoso, porque trabalho com idoso, mas olhar para a sociedade no geral, a questão do comportamento. As mudanças começam muito com a questão do comportamento. Aquela pessoa que era alegre começou a ficar triste. Aquela pessoa que era social começou a se isolar. Isso aí já são sinais de alerta. Ah, mas ela está esquecida. Aí é normal, com o envelhecimento a gente esquece. De velho. É coisa de velho. Não é coisa de velho, né? O que acontece é assim, ó, todos nós, qualquer um, pode esquecer o óculos em cima da mesa, mas daqui a pouco eu vou me lembrar. Ah, eu deixei o óculos em cima da mesa. Eu posso voltar? Ah, onde é que está a minha atenção? Ah, estava com a cabeça em outro lugar. Agora tu esquecer nomes de pessoas que tu conhece, não o meu, por exemplo. Eu acho que o recado foi o meu que tu não me conhecia ainda. Mas, por exemplo, nomes de pessoas. Tu esquece o rosto de familiares. Isso já é um sintoma. Mas é que nós estamos tão acostumados a trabalhar com o problema, quando o problema já está, que a gente esquece de ler os sinais. E ler os sinais, ele é muito importante, porque a gente está trabalhando com prevenção. A demência, né, as demências, elas não só interferem na vida da pessoa que está com ela, como de toda a comunidade e principalmente da família. Ela mexe com a rotina de todos, né? Então, quando ela chega, então ela leva assim, ela pode levar a um suicídio, ela pode levar a outras questões, né? E essa questão que a gente comenta do idoso, principalmente, é a questão, como tu colocaste, né? Que ele vai perdendo. São muitos lutos. Eu me aposentei, eu estou me achando sem utilidade, né? A família, cada um tem o seu projeto. Então, o que nós temos que olhar? É o pertencimento. E ele tem que se sentir pertencente àquele grupo. Por isso a importância da socialização da pessoa idosa. Ela tem que socializar, ela tem que estar entre grupos também, porque daí ela está entre pares. O que eu falar, eu estou com uma dor aqui, o outro eu também já tive. Acompanha. E isso é super importante, esse pertencimento, que vocês podem observar, que muitas vezes, no encontro de família, está todo mundo conversando e aquele idoso, ele está lá sentado. E isso eu falo com propriedade, porque minha mãe faleceu com 97 anos e com demência mista. Então eu sempre trazia para a mesa, traga o seu idoso para a mesa. Perfeito. Entendeu o recado? E hoje, ele está ali presente. Ele está ali. Só para complementar, hoje, infelizmente, nós vivemos uma sociedade que não olha o próximo. Nós olhamos o celular e não olhamos o próximo. Com certeza. E isso impede que eu veja esses sinais, porque eu não estou olhando o outro. Nós estamos nos individualizando com o celular e esquecendo de olhar o outro. Aqui não. No De Bem com a Vida, a gente está em sala de visitas, a gente conversa e também faz televisão. Nilce, essa doença, essas demências, elas eram consideradas problemas de pessoas idosas, mas hoje ela atinge silenciosamente pessoas de uma faixa etária mais jovem. Tem como tratar, uma vez instaurada essa doença, seja em que fase for? Por exemplo, assim, a gente trabalha muito com a prevenção, né? Prevenir é o melhor remédio. O objetivo de estar divulgando tudo isso é a questão da prevenção. Tem sim como tu prevenir o surgimento e tu desacelerar, né, o avanço da demência. O Alzheimer, que é o mais comum, quando ele é diagnosticado, quando tu percebe que a pessoa está com Alzheimer, muitas vezes ela já tem há quase 10 anos essa demência. Por quê? Porque ela é aos poucos, como tu colocaste, ela é silenciosa,
né? Então, assim, ó, é sinal que tu já tem. Tu não vai fazer uma tomografia, tu não vai fazer um exame, né, de um biomarcador, dificilmente vão fazer. Uma pessoa que tu olha, mas ela é funcional, ela está trabalhando, né, ela está na vida ativa, mas só que quando ela começa com algum sinal de se perder na rua, mas que dia é hoje mesmo? Ai, eu coloquei o copo aqui, onde é que eu coloquei o copo? Deixar o fogão ligado. Né? Eu deixou o fogão ligado, porque a gente fala muito da memória, mas a memória é um dos componentes. O Alzheimer, tu vai observar realmente a questão da memória, né? Mas a memória de curto prazo, aquela memória episódica do agora, né? Ela vai lembrar lá atrás, de quando ela era pequenininha, ela vai lembrar lá atrás do casamento, mas ela não vai lembrar o que almoçou. E eu vou reforçar com você que está nos assistindo de estender um olhar mais atento àqueles que você ama. Porque, bem como foi colocado aqui, a gente tem a convivência e não percebe alguns sinais que podem ser transformadores para reduzir o avanço. Agora, avançar também as mudanças no Instagram, Fernanda Chaves? Sim, teremos mudanças previstas para 2026. Tá? Agora? A dúvida que todos tiveram aqui, me fizeram, é: vai ficar mais caro? Não, ele não vai ficar mais caro, mas dependendo da perspectiva que a gente vê. Até então, a Meta Ads, né, que é a ferramenta Facebook e Instagram, ela não nos repassava os impostos. Então, a partir de janeiro de 2026, ela vai começar a nos passar lá dentro da nota fiscal e descontar o valor de 12,15% de impostos. Então, na prática, como que isso vai funcionar? Eu invisto R$1.000 por mês em Instagram. Vou lá... Em tráfego pago. Em Turbinar. Vou lá, que a maioria das pessoas aqui que me assistem, eu sei que fazem. Elas vão lá em Turbinar e colocam R$1.000 ou R$10 por dia. O que vai acontecer? Se está no cartão de crédito, tu vai pagar 1.138, que é R$1.000 mais 12,15%, vai dar R$1.138. Isso vai acontecer a partir de janeiro. Não ficou mais caro o clique. Tu só vai pagar o valor do imposto, como a gente já faz no mercado todos os dias. Agora, para quem faz o pagamento por boleto bancário e por Pix, aí a atenção tem que ser um pouco maior, porque como que eu vou te explicar? Tu vai continuar investindo R$1.000, mas tu não vai ter R$1.000 para gastar dentro daquela tua seleção de tempo. Tu vai ter R$887, porque é os R$1.000 menos o valor do imposto. Então, sim, quando tu for calcular por dia, se tu faz o teu investimento diário, vai ter que colocar quanto que é o teu valor de investimento diário, já contemplando o desconto, para não se sentir que teve um resultado mais baixo, que a campanha não está longe do esperado. Às vezes é porque o dinheiro que você colocou, ele é menor em função do desconto do imposto. E se ficar em dúvida, pode sim mandar uma mensagem para o Instagram da Fernanda. Ela demora um pouquinho, na verdade, mas ela responde todo mundo. Ficou com dúvida? Liga. E rapidamente, contrate experiência que transforma. Se você quer resultados diferentes, não faça sempre a mesma coisa. Contrate pessoas da geração 50 mais. Faça um mix, gente jovem, gente experiente, e você vai ver que o resultado, a comida fica muito mais temperada. Também está o recado no nosso comercial. Voltamos em seguidinho. Quero mandar meu abraço aos apoiadores do programa, o Sindicato dos Nutricionistas no Estado do Rio Grande do Sul, a Arte de Fazer Delícias, que é um evento com experiências gastronômicas, a Arte de Fazer Delícia,
de passeio, moda feminina em todos os sentidos. Editora Coralina, sempre um título que é uma baita companhia para você, na primavera, no outono, no verão, sempre títulos da Coralina. E Casa de Escriba, quem decidiu que vai fazer um livro, chama para Casa de Escriba, o projeto completo, desde a ideia até o seu livro no mercado literário. Nós voltamos então com as nossas ilustres presenças, a especialista em gerontologia, Neuci Teixeira, presidente da Associação Sociedade Sem Idadismo, Afonso Skosteg, o nosso colunista. Ele não é brabo, parem de mandar esse tipo de recado, ele é contundente, ele tem a sua opinião e não abre mão em defesa das pessoas da geração 50 mais, e eu dou graças a Deus que saiam dos tons de cinza e venham para tons de intensidade. Junta-se a nós o advogado Ricardo Limonge, especialista em direito previdenciário e trabalhista. Parabéns pelo seu trabalho junto à Comissão de Ética da OAB. Num evento que nós participamos, recebemos elogios à sua conduta, que salve a ética, o Brasil precisa tanto dela, doutor Ricardo. Falando em ética, eu lhe pergunto, deserdação, quando o laço de sangue se rompe no papel? Com isso, dá para deserdar os nossos herdeiros? Por testamento dá. E quando é que a gente pode... O dono da herança testar, né? Para deserdar. Como? O dono da herança, né? O proprietário... Que vai deixar bens, é que ele que tem que fazer um testamento e deserdar. Mas até onde vai o direito de excluir da nossa herança os herdeiros? É muito restrito, Cris, é só aquelas hipóteses legais, só as hipóteses legais, mas admite interpretações, né? Abandono. Né? Quer dizer... Situações de doença grave, abandonos. Assim, não é o mero abandono, não é o relacionamento não se dá bem com o filho, não dá para deserdar. Quando ele pode deserdar? Quando chega numa situação mais grave, né, de uma necessidade da pessoa e o filho abandona em situações nesse extremo, né? E isso, testado, ainda tem que ser ratificado numa sentença judicial quando for aberta a sucessão. Mas... muitos exemplos pode ter, né? Por favor, dê um exemplo lá nós. A Lei Maria da Penha, uma agressão nesse nível, né? Daí o esposo, o cônjuge, ele herda, né? Então, numa situação dessa, né, é um crime, né? Então, tu podes deserdar quando tu faz o testamento. Mas tu tem a hipótese de tu não fazer o testamento e os outros herdeiros entrar com ação de indignidade. Que daí é outra situação. Daí também é briga entre os herdeiros, né, por um motivo desse tipo. Tentou matar o pai. E não... o pai não fez o testamento. Isso não significa que os outros não podem mostrar que ele é um indigno para receber a herança daquele que ele tentou matar. Doutor Ricardo, nós temos recebido algumas mensagens, na verdade 3, de filhos que não têm 50 mais, acompanham o programa e dizem que o irmão bate no pai, é sério, o irmão bate no pai porque o pai não lhe dá o dinheiro que ele gostaria de receber. A agressão física é uma das hipóteses. Eu como irmã, se o meu irmão batesse no meu pai, eu poderia entrar com algum instrumento judicial para que... Até enquanto ele é vivo, a pessoa agredida enquanto ele é vivo, não se fala em herança, né? Mas é um caso que tem que se denunciar na polícia, né, de imediato, né, para se tomar é uma violência doméstica, ainda que não seja enquadrada como ser um sexo masculino, como a ofendida a mulher, mas é uma violência doméstica, tem que ser avisado em lei. Se isso gera processo, se ele é condenado, automaticamente, havendo testamento, é deserdação. Não havendo testamento, se o outro concorrente na herança quiser promover uma ação de indignidade, em vista disso aí. Outra situação, e quando o homem apanha da mulher? Porque nós temos, sério, né? Existem casos do que o marido apanha da mulher. Isso não é vergonha, a gente tem que falar. E aonde eu vou falar? Eu vou chamar o advogado?
Eu vou na polícia? É tudo uma questão assim, a gente não pode... Eu estou apanhando da mulher e eu não tomo uma atitude, eu sou capaz, como é que alguém vai tomar por mim? Né? Mas eu fico com... É vergonhoso. O gaúcho, Sim. né? Ele tem vergonha. E aí faz o quê? Procura um advogado. Eu acho que um tratamento psicológico antes. Mas já houve, me permite interrupção, mas eu já li casos de que os homens pediram proteção da Lei Maria da Penha e foi dado em juízo essa proteção, muito embora seja homem, por causa de violência familiar, né? Olha... A lei ela se aplica às questões protetivas da mulher, que ela é considerada numa relação ela está numa situação fisicamente, ela está hipossuficiente, né? Então ela tem aquelas proteção de afastamento, mas a lei, claro, ela se aplica, a violência doméstica se aplica a todo mundo, mas eu digo mais comum a gente ver para aquela situação de que nem um idoso. Se tem uma filha, mulher batendo no pai, pode até usar dessa lei para essas situações, né? Por proteção daquele que é o vulnerável na história. Então fica o nosso pré-esclarecimento, porque nós vamos voltar a falar sobre esse assunto, que parece um assunto banal ou incomum, mas acredite, infelizmente é muito mais comum. E agora pense na questão de deserdar se seus herdeiros não fizerem jus ao respeito. A gente precisa amar aquele que nos amou. Afonso, uma palavra para nós bem começarmos a semana. Olhar para o outro, isso é a coisa mais importante e o que previne. Nilce, uma palavra para bem começarmos a semana. Conscientizar é prevenir. Ricardo Limonge. Cuidar, já que é só uma palavra. Cuidar. Cuidar de você para você poder cuidar a quem você ama, né, Nilce? Com certeza. Temos que estar atentos, né, aos sinais e cuidar. Cuidar é amor. Que lindo. E nós cuidamos de você, por isso nós lhe amamos. Nós desejamos a você uma semana com muita saúde, muita paz, muita atenção às cores da saúde de setembro e também muitas flores no seu caminho. Fique cada vez mais de bem com a vida.